Pessoal, vou trazer aqui o nosso amigo Gilberto Nascimento, jornalista, escreve agora para a Intercept. Tudo bem, Gilberto? Oi, Miguel. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, com toda a comunidade aí que acompanha o fórum, e muito obrigado aí pelo convite. Obrigado você por ter aceitado. Deixa eu trazer logo aqui a matéria do Gilberto. O Gilberto tem escrito uma sequência de reportagens sobre a Igreja Universal, sobre os evangélicos, sobre a relação deles com a política, né? A última foi essa aqui. Eu vou trazer até aquele videozinho que a gente não conseguiu colocar na outra vez, que a gente coloca agora. Deixa eu trazer a matéria aqui, ó. Bico na Igreja. Deixa eu trazer aqui na tela, peraí. Bico na Igreja. Igreja Universal driblou a lei e contratou policiais militares como seguranças. Tá aí, matéria do Gilberto Nascimento, 10 de julho, fresquinha, de ontem. Não são apenas reuniões do templo e visitas aos batalhões, mas também empregos, ou melhor, bicos. Além de oferecer assistência espiritual a soldados em 24 estados, né, essa foi a matéria anterior, como revelou a Intercept, a Igreja Universal também montou uma força de segurança à sua disposição, integrada por policiais militares. Processos trabalhistas e policiais que correm risco de punição. Detalhe como a igreja liderada por Edir Macedo driblou a lei e o regulamento da PM para contratar de forma irregular soldados na ativa para atuarem como seguranças das empresas do grupo. Eu tenho um videozinho aqui que eu vou passar daqui a pouco, só quero saber se o Gilberto quer fazer um comentário inicial. Então, essa reportagem, nós mostramos na anterior que a Igreja Universal vem doutrinando policiais militares em todo o Brasil, né? Que é o vídeo que você vai mostrar aí daqui a pouco, fazendo reuniões nos templos, em toda a cidade de São Paulo, em todo o interior de São Paulo, em todo o Brasil. Policiais vão fardados, armados, com as viaturas, e passam um longo período lá pela manhã nos templos, acompanhando os discursos, as falas de pastores da igreja. É uma coisa que chama atenção, primeiro porque o Estado é laico, não tem que haver essa relação, esse vínculo aí tão forte, de uma igreja com um batalhão de polícia, né, que é pago com dinheiro público para atender toda a população, de todas as religiões. Nenhuma religião teria de estar sendo privilegiada, né? O policial, como cidadão, ele tem direito de seguir a religião que ele quiser, a religião que ele bem entender, mas não a corporação, a polícia militar, né? Uma corporação que tem como objetivo garantir a segurança da população, ela não pode se atrelar dessa forma a uma religião específica. E também não há nenhum convênio, nenhuma parceria efetiva firmada por governos com a Igreja Universal. A Igreja Universal, que instituiu um projeto chamado Universal nas Forças Policiais, começou a oferecer essa assistência espiritual, oferece café da manhã, lá de manhã, para os policiais, que, na verdade, não é bem a igreja, são os obreiros que, como voluntário, que doam esse alimento, segundo os relatos que eu recebi. E esse trabalho vem ganhando força, vem se ampliando por todo o Brasil. Eles já passaram a fazer essa doutrinação também, estão fazendo com policiais federais, com integrantes da aeronáutica e aqui em São Paulo, com a Guarda Metropolitana, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E a alegação da Polícia Militar é que, na verdade, a polícia estaria apenas utilizando o espaço da igreja para fazer reuniões internas da própria corporação. Mas quem entrar nas redes sociais da própria Universal, no Instagram, no Facebook, por exemplo, vai ver lá
centenas de policiais sentados dentro do templo da igreja, como já falei, fardados, né, armados e tal, e ouvindo a pregação ou a fala do pastor. E é possível ver, por exemplo, também versículos bíblicos, citações, coisas assim, no palco, sendo mostrados e exibidos. E também uma outra coisa que falaram, que reuniões durariam 5 minutos, mas já há vários testemunhos de reuniões que chegam a durar 3 horas ou 3 horas e meia. Semana retrasada no Twitter, um grupo, um coletivo detectou isso e publicou, já depois da publicação da nossa reportagem. Eu pedi para o Guilherme compartilhar aqui na tela o vídeo do Intercept. Compartilha sem som e a gente vai comentando em cima, o pessoal ver as imagens e aí o Gilberto vai comentando. Coloca aí, por favor, aqui, compartilhando. Aí você pode ir falando, Gilberto, porque sem som é melhor que não então, sim. Como eu já havia colocado, é possível verificar ali os estacionamentos, né, dos templos lotados de viaturas e o templo completamente lotado. Olha lá. É flagrante ali. Não são reuniões simples e rápidas, não. São falas e pregações, né? E um contingente enorme. Há casos de 700 policiais, de 1.000 policiais, e parece que isso virou um procedimento comum, né? Pelas manhãs, em todo o Brasil. Na reportagem do Intercept, nós questionamos, essa reportagem foi feita a primeira, eu e a Tatiana Dias, que é outra colega do Intercept, e nós mandamos pedidos pela Lei de Acesso à Informação a todos os governadores, e nenhum deu uma explicação convincente a essa questão, né? E aí, Miguel, após o momento que detectamos essa situação aí nesse projeto universal nas forças policiais, aí nós mostramos que, além da igreja fazer essa doutrinação, ela mantém um contingente, né, da polícia enorme à sua disposição, né, cuidando da própria segurança dos templos, dos familiares do Edir Macedo. Tivemos acesso a relatos, até na justiça, de um ex-policial que trabalhou fazendo a segurança da família do Edir Macedo, do filho do Edir Macedo, e fazem também a segurança de empresas ligadas ao Grupo Universal, que, para quem não sabe, a Universal, juntando as emissoras de rádio e televisão que tem e outras empresas diversas, são mais de 100 empresas, desde de banco, corretora, seguradora, hospital, plano de saúde, empresa de segurança, através dos quais esses PMs e policiais são contratados, né? E empresas diversas, acho que de transporte também, já falei, indústria de refrigerante, uma infinidade, empresas de táxi aéreo que recentemente havia tido uma informação que eles teriam vendido essa empresa de táxi aérea, e ouvindo até um dos policiais, ele me garantiu que não, que inclusive trabalhava também no transporte de muita coisa que eram feitas também por meio de aviões, de helicópteros e tal. E aí essa questão da contratação de policiais, isso foi questionado pela Justiça. A Igreja Universal respondeu a 2 ações civis públicas em Goiás e em Rondônia, nas quais ela foi condenada a pagar multa e obrigada a interromper a contratação
desses policiais. E aqui em São Paulo também foi aberto um inquérito pelo Ministério Público do Trabalho, em 2017, e aí em 2021 foi feito um TAC, um termo de ajuste de conduta, no qual a igreja se comprometeu a não mais fazer essas contratações. Mas, segundo os relatos de vários de policiais que ouvimos, de policial nativa, de policial reformado, que seria aposentado, né? Também de ex-policial, também de ex-pastor, essas contratações como bico, né? Seriam contratos na informalidade, continuariam existindo. E a igreja usa principalmente esses policiais, principalmente para ajudar no transporte aí de valores, né? Para garantir a segurança. Embora hoje tem o Pix, tem mais facilidade para todo mundo fazer pagamentos aí pelo próprio celular, mas uma grande quantidade de doações, né, de ofertas, ainda é feita em espécie nesses templos religiosos. Isso aí é muito grave, porque são conhecidas as denúncias da corrupção policial, né? Em alguns estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, houve uma expansão muito grande da milícia, e a milícia ela é composta por policiais militares, na sua maioria, ou ex-policiais militares, né? Há denúncias também tem reportagens já várias sobre conexão entre traficantes e algumas setores religiosos também, né? O perigo é a criação de um núcleo miliciano, evangélico, né? Você movimenta grandes valores, então você pode lavar o dinheiro com certa facilidade, né? Esse é o problema da igreja. Mas a própria igreja... Desculpa, amigo. Pode falar. Não. A própria Igreja Universal já foi questionada na justiça, já foi alvo de ações e denúncias por lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Tem processos que se arrastaram por longos anos, né, nos quais o próprio Edir Macedo, o fundador da igreja, também respondeu a esse processo, junto com outros bispos e outras lideranças da igreja. E um desses principais processos, ele se arrastou por muitos e muitos anos e acabou prescrevendo. Foi exatamente em 2019. Então, a igreja já foi questionada. Eu conto esses detalhes no livro O Reino, que eu escrevi, falando sobre a história do Edir Macedo e da Igreja Universal, e na própria biografia do Edir Macedo está lá, um parágrafo inteiro só de acusações às quais a Igreja respondeu na justiça. E agora, o Edir Macedo, é bom ficar claro, nunca foi condenado, nunca houve uma condenação contra ele, mas questionamentos contra a Igreja na justiça foram vários. Agora, tem uma questão política aí também, né, Miguel? Você juntar religião com segurança e política, né? E essas coisas estão se misturando. A gente sabe que existe aí um ativismo evangélico conservador, ultraconservador, muito forte, muito atuante, com muita identificação com o bolsonarismo, e tem religiosos aí, religiosos neopentecostais, ultraconservador, que destila ódio, preconceito contra grupos LGBTQI+, em alguns casos, contra índios, contra nordestinos. É complicado. E aí, você começar a ter esse envolvimento de uma corporação policial com igrejas que têm uma atuação, às vezes, questionável, é complicado. Se isso vira moda, eu não estou dizendo que a Igreja Universal exatamente se enquadra nesse tipo de situação, mas atrelar
o trabalho de forças de segurança a pensamento religioso identificado com essas posições conservadoras é um tanto complicado, no mínimo. Sim, é perigoso, e ainda mais que você tem essas igrejas, elas constituíram partidos políticos, né? No caso da Universal, tem concessão de TV, milhares de rádios pelo país todo, tem bancada do Congresso Nacional. Então, mais de 40 deputados federais, deputados estaduais eleitos por todo o Brasil, vereadores em praticamente todas as câmaras municipais aí do Brasil inteiro. Tá vendo? Então, se somar isso também, se somar isso, a influência, né, nas polícias militares, né, no Exército, então fica perigoso, porque vira um grupo de poder, um grupo político, um poder que tudo tem espaço na instituição, no Congresso, nos governos estaduais, né, tem prefeitos, tem concessão pública de TV, e começa a criar um grande corpo armado, né, porque você amarra esses policiais militares pela religião, né, que é poderosíssimo, não dá para negar o poder que tem de você, né, manter influência só na religião, só aí já seria preocupante. Agora, se ela, ao mesmo tempo, cria uma rede contratando milhares de policiais no Brasil todo, aí ela amarra esse poder, né? Ela amarra, ela cria, fica praticamente um exército dela, porque se ela der a ordem, né? Se o líder religioso der uma ordem, por exemplo, o golpe do 8 de janeiro, né? Digamos que houvesse a determinação por parte da igreja de que o golpe tinha que ser apoiado. Né? Tinha que ser apoiado, e todos os policiais que fazem parte dessas esferas de influência, eles teriam que obedecer. A gente sabe que eles são agressivos, né? Quando eles têm uma determinação, apoiar um candidato, por exemplo, você viu que eles foram agressivos na eleição de 2022, como apoiando para o Bolsonaro. Né? A gente assistiu vídeos com pastores ameaçando os fiéis, ameaçando abertamente fiéis, se caso eles não votassem no Bolsonaro. Né? Então, parabéns pela reportagem, é bom para a gente ficar alerta. Correto. Como você bem colocou, não há a Igreja Universal também apoiou o ex-presidente Bolsonaro na eleição passada, em 2018 também, né? Em 2018, o candidato do Edir Macedo, no primeiro momento, era o Geraldo Alckmin, então, no PSDB. Mas, às vésperas da eleição, no primeiro turno, quando ele percebeu que o Bolsonaro tinha mais chances de vencer, ele aderiu à candidatura do Bolsonaro. A Universal apoiou o Bolsonaro, mas não há informação, ou pelo menos nenhuma evidência, nenhum dado, não vi, de participação de pessoas da igreja na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mas muitas outras igrejas neopentecostais estimularam fiéis a participar daqueles atos também, daqueles acampamentos, e isso foi comprovado em relatos aí, em reportagens na imprensa e em casos detectados também nas investigações lá do STF. Muitos líderes religiosos levaram fiéis ou incentivaram a ida de fiéis em ônibus de cidades de várias regiões do Brasil para Brasília, né? Mas também não fizeram uma campanha contra, porque o processo que resultou no 8 de janeiro foi um processo, um crescente, porque começou com a recusa do Bolsonaro em aceitar o resultado das urnas. Depois começou com aqueles bloqueios de estradas. Então, naquele momento, em que começa o bloqueio, começa toda aquela agitação golpista, qualquer liderança política que viesse a público para rechaçar aquilo, né? Por exemplo, a liderança evangélica com influência, gente, vamos aceitar o resultado das urnas, não vamos misturar. Enfim, porque a igreja evangélica, o Edir Macedo podia alegar que ele não quer se envolver com política, mas como ele já havia se envolvido,
na campanha, né? Eu achava que era importante moralmente para a instituição se distanciar disso. Não fizeram, né? Não fizeram. E a gente viu muito que o perfil daquele manifestante golpista, o perfil médio, eles misturavam muito a religião com o negócio, né? Tanto que eles ficavam rezando naqueles acampamentos. Então tinha uma componente ali, mas tudo bem. Agora, pelo menos, a gente sabe, né? É importante o trabalho que você está fazendo para a gente entender mais que é só assim que a gente combate as trevas, né? Jogando luz, tentando entender o que aconteceu para evitar que se repita no futuro. Então é isso. Gilberto, tem uma previsão para a próxima reportagem sobre o mesmo tema? Não, tem uma próxima para sair, mas é sobre evangélicos, mas não é exatamente o mesmo tema, não. Aí eu não, acho que eu não posso dar spoiler aqui ainda, mas em breve, talvez na semana que vem. Mas é um outro tema, um outro assunto, embora ainda na seara aí evangélica. Então, aproveitando essa experiência que você está acumulando, fazendo essas pesquisas sobre o universo evangélico, a relação com a política, como você vê que isso pode ser neutralizado? Como que o regime, né, o nosso regime político, o nosso regime democrático, ele pode conviver com isso? Já que, inclusive, a gente tem estimativas de que a população evangélica ela vai superar a católica em alguns anos. Alguns falam 2030, 2035. O fato é que eles crescem mais que os católicos. Então, como você acha que vai ficar isso no futuro? Olha, é difícil de garantir exatamente assim o que vai acontecer, mas a própria previsão do IBGE era que já a partir de 2023, pela primeira vez no Brasil, os católicos deixariam de representar 50%, passariam a ser menos de 50% da população brasileira, né? Só para ter uma ideia, nos anos 70, os evangélicos no Brasil eram uns 5%, mais ou menos. Hoje, quer dizer, pelo menos segundo os dados oficiais, que ainda são os do censo de 1910, os católicos são 65% e os evangélicos 22%. Mas agora, os católicos, que eram 65%, já vão deixar de ser 50%, vai baixar, e daqui a 10 anos os evangélicos já serão maioria no Brasil, segundo as previsões do IBGE. E é claro, e é sempre importante, quando a gente fala de evangélicos, ter bem claro que os grupos evangélicos são muito diferentes um dos outros, né? Há muita diferença entre os evangélicos protestantes, os chamados históricos, das igrejas derivadas diretamente da Reforma, como a metodista, anglicana, luterana, também presbiteriana. Depois a gente tem os pentecostais mais tradicionais, que chegaram ao Brasil em 1910, que são a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, e depois temos esses outros grupos mais identificados com a teologia da prosperidade, que vêm sendo chamados de neopentecostais. Há muitos teólogos que questionam a utilização desse termo, mas eu continuo usando porque, para dar uma ideia de a quais grupos a gente está se referindo, eu acho que esse termo fica mais fácil para o cidadão comum entender. E essas igrejas que são as mais polêmicas, as mais barulhentas, as que dão muito mais ênfase à cura, ao milagre, e que são mais ávidas também na busca do recolhimento do dízimo e das ofertas. E essas igrejas também passaram a ter uma atuação política muito forte, muito intensa, e isso causa, às vezes, uma
algumas polêmicas, né, ou dá margem a muito debate, muita discussão pela forma e pela maneira como eles se colocam também aí no dia a dia. Basta ver manifestações também de pastores como André Valadão, o Nicolas Ferreira, lá do Rio de Janeiro, que é uma figura polêmica, complicada, deputado eleito, né, na onda aí do bolsonarismo. Ele é filho de evangélicos, né? O pai dele é pastor de uma igreja. Então tem líderes assim evangélicos ultraconservadores que vêm adotando posturas questionáveis, né? Fazendo campanhas e ataques contra grupos LGBTQI+, e contra outros setores da sociedade. A questão da intolerância religiosa, religiões de matriz africana são atacadas muitas vezes por alguns desses grupos. A própria Igreja Universal, por exemplo, foi condenada por utilizar ou por exibir em suas emissoras de TV cenas de rituais de cultos nos quais personagens de igrejas de matriz africana eram associadas ao demônio, às coisas ruins e tal. Então, houve um processo movido por entidades ligadas a essas religiões de matriz africana, e a TV Record e a TV Record News foram condenadas. Depois acabou havendo um acordo, né, ao final lá do processo, e as duas emissoras do grupo lá da Record foram obrigadas a exibir uma série de programas com essas entidades se manifestando e falando sobre o trabalho religioso deles, né? Agora, todo mundo, você falou como conter, eu não sei se é o caso de conter, tem que ser contida condutas erradas e inadequadas, né? A religião, toda a população, qualquer um tem direito de professar a fé que melhor lhe convém. Eu não falei né? conter, não, Gilberto. Eu sei. Eu falei como um regime democrático vai lidar com isso, né? Tem que lidar, concordo com você, tem que lidar. Eu acredito até que a tendência é o equilíbrio, ou seja, os próprios evangélicos, o radicalismo reacionário, pelo menos eu tenho esperança, né, disso, né? De que ele reflua também, inclusive entre evangélicos, porque não é uma determinação, não é teológico, por exemplo, a religião evangélica teologicamente não é mais reacionária do que outras. Você tem uma vertente aí mas, enfim, eu acredito que até do ponto de vista teológico, do ponto de vista da organização, do ponto de vista político em geral, pode haver uma moderação desses setores. Sim, sim. E eu, particularmente, assim, claro que cada caso é um caso. Existia uma atuação muito forte, muito contundente de alguns líderes religiosos, assim, posturas, por exemplo, como a do Silas Malafaia, do André Valadão, do Magno Malta. Em alguns casos aí eu acho que não tem retorno, né? Muitos desses líderes talvez sonharam mesmo, ou vêm sonhando, ou achariam o mundo ideal que eles pudessem transformar o Brasil numa teocracia, né? Onde todo mundo passasse a ser obrigado a pensar como eles, e se vestir como eles, e ter posições únicas como eles em relação a temas como o aborto, a questão do homossexualismo e uma série de questões. O que fica muito evidenciado nessas práticas aí é a intolerância também, né? Agora, por outro lado, várias lideranças religiosas, principalmente das igrejas evangélicas mais tradicionais, elas têm posturas conservadoras no campo político também, mas, em geral, procuram conviver bem com os governos, procuram se dar bem com os governos e obter benesses também. A Igreja Universal, por exemplo, ela entrou de cabeça no bolsonarismo, mas sempre, mesmo apoiando o Bolsonaro, emitia sinais, já inclusive ao Lula e tal, de que se o Lula ganhasse, a coisa seria diferente. E eu já tinha isso muito claro, inclusive antes da eleição, e todos os sinais agora adotados aí pela cúpula da igreja, já a conversa já de que
líderes da igreja, da TV Record, por exemplo, já foram procurar o governo para conversar. Eu tenho informação que deputados da Igreja Universal têm se reunido e muito com ministros do governo Lula. O Republicanos, por exemplo, votou totalmente junto com Lula, no caso aqui agora da reforma tributária. Então, o Edir Macedo, por exemplo, é muito, muito pragmático. Ele sempre está com quem está no poder. Antes do Lula ser eleito, eles atacaram e muito o PT e o Lula, chamando de demônio, representante do diabo e tal. Mas assim que o Lula ganhou a eleição, eles aderiram ao Lula e ficaram 14 anos junto dos governos petistas, né? Nos 2 governos Lula e nos 2 governos da Dilma, mantendo ministros, inclusive, né? Até o último dia do governo Dilma, eles tinham um ministro. Depois, da mesma maneira, aderiram ao Temer, depois ao Bolsonaro e tudo mais. Então, há acenos de algumas lideranças, assim, em relação ao governo Lula. E eles procuram também fazer com que os interesses também dos evangélicos, a pauta de reivindicações, seja atendida. E aí são vários e vários fatores que influem, desde verba publicitária para as emissoras religiosas, né? Basta ver que Bolsonaro deu muito dinheiro também para muitas igrejas. Anistias a dívidas das igrejas. As igrejas já não pagam impostos, né? Mas muitas receberam multas milionárias aí da Receita Federal, porque eles se utilizavam ilegalmente dessas isenções, né? Realizavam operações comerciais comuns ou estratégias ali para poder fazer pagamentos a líderes da igreja e etc. E algumas receberam multas de 500 milhões, 700 milhões. E na pauta, por exemplo, quando se decidiu apoiar Bolsonaro em 2018, um dos temas que estava na pauta ali de discussão era essa anistia a essas dívidas assim das igrejas, né? Acho que está sem som. Opa, desculpa. Chegamos ao fim do programa, Gilberto. Eu tenho que terminar agora, que vai começar começou já uma live, na realidade, uma entrevista com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, né? E a gente está exibindo aqui no canal da Fórum, já começou. O Ivan deve participar. É uma transmissão em conjunta do Barão de Tararé e da Fórum. Gilberto, dá um forte abraço, boa semana, bom trabalho, tá? E a gente se fala em breve. Tá bom, um abraço a você e a todos aí que acompanham a Fórum. Muito obrigado pelo convite, um abraço. Abraço, Gilberto. Pessoal, então, um abraço para todo mundo, toda a comunidade Fórum. Eu volto amanhã, às 5 da tarde. Então, até lá, pessoal.